boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman, 12:03, hoje quinta-feira, você já sabe, edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos. Doutora Márcia Ribeiro, médica geneticista, pediatra, ela é consultora clínica da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Tudo bem, doutora Márcia? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar participando de um programa importante, né, onde a voz é essencial, né, para que nós possamos fazer nossas reivindicações, nossos pensamentos. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui comigo, né, cada um no seu cantinho, mas todos juntos. E muito obrigada mais uma vez. Vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje, desta quinta-feira, 12:07. Vamos entender aqui as suspeitas que pesam contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, preso ontem, né? Um esquema para liberação de verba coordenado por 2 pastores sem cargos públicos, que envolve até a suspeita de propina em ouro, está no centro das denúncias que resultaram na operação da Polícia Federal, que prendeu, como eu disse ontem, né, o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro. De acordo com as denúncias, prefeitos relataram a existência de um balcão de negócios no MEC, tocado pelos pastores Gilmar Santos, que também foi preso, e o pastor Arilton Moura. No esquema, a liberação de verba ganhava prioridade se fosse indicada pelos religiosos e pelo Centrão. Doutora Márcia, seu sentimento sobre todos esses episódios? Eu sei que sua área não é a política, não é a criminal, sua área é a da saúde, mas o seu sentimento como cidadã? Então, como cidadã, né, eu expresso uma tristeza enorme e uma decepção, principalmente uma decepção, porque, infelizmente, acompanhar, né, o noticiário é acompanhar assim, uma série de enganos, de erros, né, de ganância. E nós, assim, principalmente depois da pandemia, né, que tivemos que ficar em casa, né, eu trabalhei em casa durante muito tempo, e nós vimos que nós não precisamos de tanto, né, de tantas roupas, de tantos sapatos, de tantas saídas aos restaurantes. Cada um foi se adaptando, lógico, com sofrimento. Mas, então, eu não consigo entender a lógica dessas pessoas, né? Realmente e às vezes se encontra a mala cheia de dinheiro que a pessoa, né, roubou, mas nem pode usar, porque vai usar como? Então, é muito triste, é uma decepção muito grande, assim, como cidadã, eu fico totalmente assim, sem chão, né? Sem saber no que acreditar, que caminho tomar, é bastante complexo, muito desafiador. Olha, minha gente, no Brasil, o aborto é permitido em 3 hipóteses: em caso de risco à vida da mulher, se o feto for anencéfalo e quando a gravidez é resultante de violência sexual. A última situação nos remete ao caso da menina de 11 anos, vítima de estupro, que foi mantida em abrigo em Florianópolis para evitar que a criança tivesse acesso a um procedimento de aborto. E essa decisão foi tomada pela juíza titular da comarca de Tijucas, em Santa Catarina, Joana Ribeiro Zimmer. Doutora Márcia, para repercutir o seguinte, sobre esse ponto destacado pela promotora Bianca, da inversão de valores. A menina, ela foi abusada pelo menos 2 vezes, a questão da violência sexual e o abuso do direito que ela tinha, ou que ela tem, de fazer esse aborto. Ou seja, é uma sucessão de abusos e que é o que configura essa inversão de valores que a doutora Bianca acabou de apontar para a gente. Seu entendimento sobre esse ponto? Então, eu concordo totalmente com o que a doutora Bianca falou, né, e falou muito bem, fez uma exposição assim, bastante importante, e o que eu destacaria de mais importante é o trabalho em equipe, né? Como ela falou, a gente precisa
né, trabalhar junto com os médicos, né, informando. Então, acho que assim, quem tem informação tem tudo. Nesse caso, assim, particularmente, é um absurdo, né? E houve uma pergunta para a menina qual o nome que ia ser da criança, sabe? Isso é, assim, muito, mas muito ruim, né? Assim, a psique dessa menina, né? Como ela vai ficar afetada para o resto da vida. Porque uma pessoa que faz a opção por interromper sua gestação, já leva ao longo da vida, né, um processo complicado, né, de culpa, que se eu não tivesse feito, e uma menina que mal entende, mas não é porque ela mal entende, ela não vai sofrer, né? Tudo que ela já está sofrendo e mais o que vem pela frente. Então, vai precisar também de um psicólogo. Então, nós temos visto, assim, ultimamente, que o trabalho em equipe, né, com diversos profissionais, diferentes profissionais, isso todo mundo ganha, né? Não só o indivíduo que está sendo assistido, mas toda a equipe. Então, essa interação eu acho essencial, né? Eu trabalho com crianças com deficiência intelectual, né, meninas, e as mães têm um pavor, né, de que elas sejam exatamente abusadas e aí que venha a gravidez, né? E aí muito menos compreendida, né, por uma pessoa que tem deficiência intelectual. Então, eu acho que a gente precisa avançar, né? Precisa conversar, precisa debater, e o ponto da revitimização é dramático, realmente é dramático. Eu concordo com tudo que foi falado. E o próximo tema é o seguinte: a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados está debatendo a inclusão do medicamento Crisanlizumab na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e sua disponibilização no Sistema Único de Saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, há entre 50 mil e 100 mil pacientes no Brasil diagnosticados com anemia falciforme. De acordo com os especialistas, quando a doença é identificada precocemente e tratada adequadamente, a gravidade e a letalidade podem ser muito reduzidas. Como é que está o andamento dessa questão, a inclusão do medicamento, doutora Márcia, na relação do SUS? Então, todo esse trabalho de inclusão de medicamentos, né, passando a ser de responsabilidade federal, é um processo muito lento, mas, infelizmente, em relação a uma doença, né, a doença falciforme, que é uma doença antiga, né, com alguns recursos de tratamento, sim, mas a gente vê que cada indivíduo é um indivíduo e nem sempre, né, existe uma boa resposta, né, aos tratamentos que estão disponíveis, apesar, né, do transplante de medula óssea estar disponível e ser um tratamento curativo. Então, o que está acontecendo no momento, né, existe uma pressão muito positiva, né, das associações, né, da parte médica, porque a Anvisa já aprovou, né, em maio de 2020 esse medicamento, que realmente é um medicamento assim, com uma tecnologia de ponta bastante promissor, só que depois da aprovação da Anvisa, há necessidade de definição de valor, né, da precificação. E realmente ainda não se tem resposta dessa precificação. Então, a discussão que aconteceu foi justamente sobre isso, né? É uma demora exagerada, quer dizer, 2 anos e ainda não se colocou um preço. Quando a gente sabe, né? Eu trabalho com outros medicamentos assim que de tecnologia avançada para doenças raras. A anemia falciforme não é uma doença rara, mas, né, são medicamentos assim bastante raros também, exclusivos, e a precificação demora. Mas eu tenho visto que não tanto quanto um período de 2 anos. Então, é como se sentíssemos o processo um pouco parado, né? Porque aí, depois disso, aí vem, né, o restante de toda uma avaliação. Então, não é porque tem um preço que aí, pronto, já resolveu. Não, aí depois ainda passa por outros passos. Então, realmente, há necessidade de uma pressão, né? Porque é uma doença prevalente e quem tem essa doença de forma mais grave, mais importante, sofre muito. Como vivem esses pacientes, entre 50 mil e 100 mil pacientes no Brasil hoje com anemia falciforme? Então, existe essa estatística, né, de 2020,
e nascem, né, em torno de 3.500 pessoas por ano com a doença falciforme. Então, a doença falciforme, ela não é sempre grave, né? Ela pode ter um caráter mais leve e um caráter mais grave. Mas as crises álgicas, que são um fator assim muito limitante dessas pessoas, elas acontecem. Isso não tem como dizer, não, eu tenho anemia falciforme, nunca tive nada. Isso não existe, né? As crises, elas acontecem e elas se repetem. Então, esses pacientes, né, os que tiveram a felicidade de ter, né, uma suspeita diagnóstica no teste de triagem neonatal, que realmente fez toda a diferença, porque no momento que você tem a suspeita e ela é confirmada, né, esse recém-nascido entra, né, numa equipe de cuidados que vai prevenir infecções, vai prevenir essas crises, vai utilizar medicamentos, antibiótico, terapia, né? Enfim, o que tiver ao alcance. Né? Quanto, E para que... Perdão. desculpe, quanto custa esse medicamento Crisanlizumab para as famílias que têm pessoas com a doença falciforme, e não é só o medicamento, tem terapias paralelas aí que são realizadas também? Na verdade, eu não sei quanto custa, né? Porque eu nunca precisei fazer um pedido, né? Porque os pacientes com anemia falciforme, no meu serviço, eles são acompanhados pelo ambulatório de doença falciforme. Então, eu não sei, mas de uma maneira em geral, são medicamentos caros, que não dá para pagar, entendeu? Eu não pagaria, você não pagaria provavelmente, até porque, né, é um medicamento para a vida toda. Né? É como se fosse a insulina, que a insulina a gente já conhece, já sabe, já tem um preço acessível. Mas esses medicamentos, assim, com uma tecnologia mais inovadora, eles não, assim, eles são caros. E a interlocução de vocês, da sua entidade, né, com o legislativo, enfim, com as autoridades para o andamento mais rápido dessa questão? Lá no meu hospital, né, eu desconheço ter esse movimento, mas a doutora Joyce Aragão, ela foi, né, do meu hospital, do IPPMG, da UFRJ, e ela foi para Brasília, foi ela que começou, em 1985, a identificação, né, com esse problema, porque lá, assim, na minha época de residente, que foi, né, nos anos 80, muitas crianças iam repetidamente lá para fazer transfusão de concentrado de hemácias, porque era o que se podia fazer na época. Então, era um sofrimento muito grande para essas famílias e para essas crianças. E ela começou a startar isso tudo no Ministério. E aí tem um médico, né, que é o Dr. Paulo Ivo, hematologista, que ele sempre caminhou muito junto, né? Ele é bastante ativo nessa questão. E já foi a Brasília algumas vezes, então eu acredito que essa interlocução, né, tenha também a participação dele.